Amados, então nessa noite eu quero pregar uma mensagem que eu intitulei Seguindo as Pegadas de Jesus. Daqui a pouquinho já vai estar o card ali também para a gente acompanhar. Seguindo as Pegadas de Jesus. Eu quero fazer algumas considerações introdutórias antes de nós ir para a análise de alguns textos bíblicos e reflexões de alguns textos bíblicos que trazem essa direção da importância de seguir as pegadas de Jesus. Primeira delas, os ensinamentos de Jesus são como pegadas na areia para os seus seguidores. Essa imagem ilustra um deserto, um caminho, um deserto, e muitas vezes, se a gente estiver num deserto sem saber uma direção, a gente vai ficar perdido, areia para um lado, areia para o outro, deserto para lá e para cá. Mas aqui tem um caminho, tem pegadas, e simbolicamente essa imagem representa as pegadas de Jesus, um caminho a ser seguido, mesmo em meio de um deserto. Então, simbolicamente, eu quero trazer nessa noite a importância de seguirmos as pegadas de Jesus como pegadas deixadas na areia, como nessa imagem. Segunda consideração, Jesus é o personagem central da Bíblia e é nela que podemos buscar tudo o que precisamos para saber como levar uma vida digna de um verdadeiro cristão. Talvez surja também uma questão importante que pode ficar na mente de vocês, tá, professor Marco? Está falando das pegadas de Jesus, mas onde é que nós encontramos essas pegadas de Jesus? Existem as pegadas de Jesus, existe o caminho. As pegadas de Jesus estão aqui. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É na Palavra de Deus, é na Bíblia Sagrada que nós encontramos o caminho que Jesus percorreu. É ela que narra por onde Jesus passou. É ela que narra por onde nós devemos caminhar para seguir essas pegadas de Jesus. Terceira e última consideração, eu convido a todos vocês para nós meditarmos em algumas pegadas que Jesus deixou. Eu sei que, claro que eu não vou conseguir esgotar todas as pegadas, todos os ensinamentos, né? São muitos, mas alguns ensinamentos, como o pastor trouxe semana passada, algumas reflexões sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a vida cristã. Eu não vou esgotar aqui o assunto e dizer que são todas essas pegadas, mas são algumas pegadas importantes. São alguns caminhos que Jesus traçou, que caminhou e nos ensina a caminhar. E o convite nessa noite, então, é para juntos nós meditarmos em algumas pegadas que Jesus deixou, para que nós possamos sair daqui hoje aprendendo um pouquinho mais, renovando o nosso conhecimento, nosso entendimento e nossa fé. Amém? Primeiro tema que eu quero abordar aqui, amados, é Jesus é o melhor caminho. Jesus é o melhor caminho, é o caminho a ser seguido. As pegadas têm que ser as de Jesus que nós seguimos. Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 6. João 14, 6 diz o seguinte, palavras de Jesus: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Amados, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não há outro caminho que nos conduza a Deus. Não há outro caminho, segundo a palavra de Deus, que nos conduza a Deus que não seja Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Existem no mundo diversas religiões, diversas crenças, e nós respeitamos e devemos respeitar. Devemos respeitar. Existem várias ideologias e filosofias de vida, como uma noite eu preguei aqui sobre ideologias de vida, e nós também devemos respeitar. Mas segundo a teologia cristã, a fé cristã, só existe um caminho que pode reconciliar, aproximar o homem a Deus. É o caminho trilhado por Jesus. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós podemos nos espelhar em grandes homens e mulheres que pisaram nessa terra, como apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e outros, depois da era apostólica, nos dias de hoje. Não é errado nós olharmos e admirarmos pessoas pelo seu comportamento, pelo seu testemunho de fé, pelo seu testemunho pessoal. Mas não existe intercessão
nem a uma pessoa viva, nem a uma pessoa morta. A intercessão aos santos que nos aproximem a Deus. A única intercessão, o único intermediário, a palavra de Deus diz, entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é só a Ele que nós devemos orar, é só a Ele que nós devemos clamar. Ele é o intercessor, Ele é que nos une, que nos liga com Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Um pouquinho mais, amados. Romanos 10 e versículo 9. Romanos 10 e 9. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Amados, só em Jesus há salvação. Ele é o único caminho também para a eternidade com Deus. Não existe salvação fora de Jesus. Há quem pregue que a salvação é por boas obras, há quem ensine que existe reencarnação e tantas outras teologias e ideologias de crenças de vida após a morte. Mas nós cremos pela palavra que diz que se você confessar que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus é o caminho para a vida eterna. E aqui cabe uma consideração para nós pensar. Não é acreditar na existência de Jesus que salva. E não se choquem, acreditar na existência de Jesus não salva ninguém. O que salva é confessar. E por que eu digo isso? A gente tem que entender isso. Porque tem muitas pessoas que acreditam no que nós chamamos, por exemplo, na história de Jesus histórico. Tem muitas pessoas que acreditam no Jesus histórico, na existência de um homem que viveu há 2000 anos atrás, que andou, que registrou e que era um homem de carne e osso como nós, e acreditam até nos ensinamentos filosóficos, ideológicos de Jesus, no amor, enfim, nos ensinamentos comportamentais de Jesus, e acreditam que esse Jesus existiu, e acreditam que Jesus falou essas coisas que Ele falou, mas não acreditam que Ele é o Filho de Deus, mas não acreditam que Ele morreu numa cruz por perdão dos pecados, mas não acreditam que Ele ressuscitou e que Ele ascendeu aos céus. O simples fato de nós acreditar na existência de Jesus não configura a salvação em Cristo. O texto diz, e aqui nós temos alguns verbos que a gente vai analisar nessa noite interessantes de alguns textos bíblicos. Os verbos, eles sempre expressam uma ação, todo verbo expressa uma ação. E Jesus Paulo começa escrevendo: se você confessar, é uma ação. É uma ação humana. Jesus, Ele nos chama a confessar. Ele morreu na cruz, Ele nos salvou na cruz, mas não é algo automático, morreu e salvou toda a humanidade. A oferta é para toda a humanidade, mas é necessário confessar, é necessário de uma ação humana. É uma necessária. Jesus, Ele nos amou primeiro, Ele morreu por nós, Deus nos amou em Cristo antes da fundação do mundo, mas nós temos, quando somos expostos à palavra de Deus, nós temos que aceitar, confessar, se entregar, crer. É essa crença, é esse confessar, é esse verbo, é essa ação que nos dá direito à salvação e à eternidade com Deus. Então não basta apenas acreditar na existência de Jesus, mas é necessário confessar, é necessário uma ação, uma reação. Deus agiu primeiro e nós temos que reagir a essa oferta da salvação, dentro da crença da teologia que nós cremos, amém? Vamos mais um pouquinho, meus amados. Segundo tema aqui: as pegadas de Jesus nos levam ao amor. Aleluia. Marcos 12, 30 e 31. Palavras do Senhor Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Aleluia. Palavras de Jesus, amados. Os dois maiores mandamentos que Jesus iniciou têm algo em comum. Se nós parar para pensar, para analisar,
Tem algo em comum nos dois mandamentos. Eles começam com ame. E depois ele começa de novo com ame. Ame a Deus, o amor vertical. Ame a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Aquele amor que é de baixo para cima, é vertical. É o que nos conecta com Deus. Ame Deus de todas as forças, com todo o entendimento. E o outro é o amor que nós podemos dizer que é horizontal. Ame o seu próximo. O nosso próximo está no nosso horizonte. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus diz que estes são, o maior mandamento. E o que conecta um com o outro é o amor. Ame, ame. E se nós parar para pensar nesse ensinamento de Jesus, como nós podemos nos aproximar de Deus sem amar a Deus? Como é que nós podemos nos aproximar de Deus sem ter amor por Deus, sem ter gratidão a Deus? É impossível. Nós devemos amar a Deus por muitas coisas, até pelas mais simples, pelo ar que eu e você respiramos agora, porque quem nos dá o fôlego de vida é Deus, e quem nos tira é Deus. Então, se nós temos fôlego de vida, é um motivo para nós amarmos a Deus. Já é o primeiro motivo. Eu estar falando e você está ouvindo. Já é motivo de amar a Deus, de glorificar a Deus. Outra coisa para nós pensar é o amor ao próximo, o amor horizontal. Hoje nós vivemos, e não é hoje, a história da humanidade é a história das guerras. A história da humanidade é a história dos conflitos entre os povos e as pessoas. Eu, como historiador, posso dizer para vocês, passo o ano inteiro dando aula de história. Uma coisa comum em todos os períodos que a gente ensina lá nas aulas de história, todos, sem exceção, guerras. Não tem nenhum período da história da humanidade, comprovado documentalmente por historiadores, por professores de história, que não tem guerra. Todos têm. Conflitos internos, externos, sempre tem guerra. E hoje não é diferente, sempre tem guerra. Mas se nós pararmos para pensar e as pessoas colocassem em prática este amor ao próximo, se nós amássemos os nossos próximos, se todo mundo amasse o próximo, existiria guerras, existiria tumultos, existiria conflitos, confusões. Por isso que Jesus resume: amor a Deus acima de todas as coisas, é a forma de nos conectar com Ele. E amar o nosso próximo é não pagar o mal com o mal, é oferecer a outra face, como Jesus ensinou. Será que haveria tantos conflitos na terra se tivesse mais cristãos praticando esse mandamento, mais pessoas convertidas a Cristo praticando esse mandamento? Será que as pessoas não seriam mais tolerantes? Será que as pessoas não iriam entender o outro, ouvir pelo menos o outro ponto, o contraponto do adversário, de quem pensa diferente? Com certeza o mundo não estaria nesse caos que está hoje, se nós conseguíssemos um maior número de pessoas praticando o amor ao próximo. Às vezes a gente lê esse tipo de texto, como ame a Deus acima de todas as coisas, ame o seu próximo como a si mesmo, a gente não consegue dimensionar a profundidade desse ensinamento, meus irmãos. O que isso impactaria na vida humana se fosse colocado em prática. E talvez você possa estar falando: professor Marco, pastor Marco, mas você está falando de algo macro, grande. Mas as grandes coisas começam com pequenas reações, com pequenas ações. As grandes coisas não começam do nada, são o coletivo, é um coletivo que faz gerar grandes coisas. Começa nas pequenas coisas. Talvez nós não podemos, e nem com essa pregação, e não podemos mudar a história das guerras, a história dos conflitos. Mas será que nós não podemos mudar os nossos conflitos? Começar por nós, cada um de nós. Será que não é uma chamada para nós pensar no conflito familiar, no conflito no trabalho, no conflito às vezes com irmãos, enfim? Será que nós não podemos praticar mais o amor ao próximo e diminuir essa maldade do mundo, essas loucuras que estão acontecendo? Nós não temos que pensar só no macro. O macro é o resultado do micro, o maior é o resultado do menor. Se eles não fazem, às vezes os grandes líderes das nações impulsionam guerras, provocam guerras, a responsabilidade deles, isso é muito triste e temoroso. Mas será que isso exime nós de fazer as nossas partes? De nós, cada um de nós, mediar e repensar esses nossos conflitos internos que nós temos nas relações com as outras pessoas próximas que a gente convive? É para pensar, irmãos. São pegadas que Jesus deixou. O amor é a principal pegada.
Se você tem alguma dúvida disso, leia 1 Coríntios 13, o que Paulo fala sobre o amor. Leia em casa 1 Coríntios 13, quando Paulo vai fazer um detalhamento do amor, que o amor é superior a tudo. O amor é superior a tudo. Por que adianta ter todos os dons, profecia, falar todas as línguas, enfim, ter todos os tesouros, tudo que pode ter nessa terra, se não tiver amor? Nada nós teremos. É isso que a palavra ensina. E esse amor se resume a amar a Deus e ao próximo. Aleluia. Vamos seguir essa pegada de Jesus, meus irmãos. Mais um pouquinho ainda. Mais um pouquinho ainda. As pegadas de Jesus nos fortalece nas dificuldades. Mateus 11 e 28. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Palavras de Jesus. Amados, Jesus, Ele nos oferece alívio, refrigério nas nossas tribulações, nas nossas aflições. Ele nos oferece. Jesus, Ele não nos enganou, a palavra de Deus não nos engana. Jesus mesmo, entre tantas vezes que falou e os apóstolos, no mundo tereis aflições. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. São sinais que essas coisas viriam sobre os cristãos. A palavra de Deus não negligencia que em certos momentos da nossa vida, e vai ir, vai voltar problemas, dificuldades, tribulações, momentos difíceis em diversas áreas da nossa vida. A palavra de Deus nos orienta a isso, que vai acontecer. Mas Jesus, Ele tem uma das promessas dele, é: venham a mim. Lembra que eu falei, vou falar mais de verbos aqui? Vir, ir, é uma ação, é um verbo. Veja que Jesus não está dizendo: vou oferecer o descanso a todos de todos os momentos da humanidade. Mais uma vez é um convite: venham, venham a mim. Uma ação, um verbo, venham. Tem que ir até Jesus, para que daí se cumpra o resto da promessa. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mais uma vez é necessário uma ação. E muitas vezes, meus irmãos, meditando nesse trecho, nessa passagem, da importância que as pegadas de Jesus nos fortalecem nas dificuldades, às vezes nós vemos, e eu vou fazer uma explicação aqui para que não me interpretem mal, muitas vezes a gente está passando por dificuldades, nós cristãos, e a gente recorre a um pastor, a um líder, a uma pessoa mais experiente na fé, e não tem problema nenhum nisso, né? Não tem problema nenhum nisso. Devem fazer isso, buscar seus líderes, pessoas mais experimentadas na fé, que têm um bom conselho, um bom entendimento, que têm uma experiência. Eu não estou dizendo que isso é errado, não é errado, é muito importante inclusive se ter essa prática na igreja, mas nós não devemos apenas recorrer a isso, porque quando nós recorremos a isso, isso é bom, nós estamos recorrendo a pessoas que podem nos ajudar, que vamos trazer uma oração, uma palavra, um direcionamento de Deus, mas nós não podemos negligenciar o ir até Jesus, o colocar nos pés de Jesus as nossas dificuldades, as nossas aflições, o nosso deserto. Devemos sim buscar recurso nos pastores, nos acompanhamentos pastorais, aconselhamentos de pessoas mais experimentadas na fé, sim, mas isso não pode ser só isso, porque infelizmente existem muitos cristãos que vivem de lamúria. Ai, ora por mim, ai, ora, quantos a gente vê, né, pastora? A pastora tem bastante experiência aí. Irmão, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora. E não está errado orar, mas aí vai ver a pessoa não ora por ela. Ela terceiriza essa busca a Jesus, ela só quer que os outros orem, ela só quer que os outros intercedam, e não é, como eu disse, não é errado interceder, pedir ajuda, mas em compromisso pessoal. Jesus não diz aqui: orem para que os pastores peçam para mim. Jesus diz: venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu trarei descanso a vocês. Temos que pedir ajuda? Sim, mas ela não vai ter eficácia se nós não irmos até Jesus. Mais uma vez, uma ação de nós colocar, de nós chorar. Muitas vezes eu sei que a gente vai orar, vai pedir para Deus, a situação é tão apertada que em vez de palavras saem lágrimas, mas Deus sabe o valor de cada lágrima, meus irmãos. Ele
sabe porque se é uma lágrima de alegria, se é uma lágrima de tristeza, mas é necessário ir até Jesus para que a promessa se cumpra a nós, para que Ele traga descanso, para que Ele traga conforto. Aleluia! Então, meus amados, seguir as pegadas de Jesus vai nos fortalecer nos momentos de dificuldades. Aleluia! A luta vai vir, a dificuldade vai vir, mas você vai se fortalecer porque você sabe que aquele que é poderoso para trazer o descanso vai trazer. E que você vai estar buscando, e que você não vai estar falando com parede, com chão, com um pedaço de papel, mas você vai estar falando com o Senhor que traz o descanso nos momentos difíceis. Na continuação do texto Ele vai dizer, aprendam de mim, e vão dizer, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aleluia! Jesus Ele tira o fardo pesado, Jesus Ele tira o jugo pesado e coloca algo leve que nós podemos suportar, mas nós precisamos ir até Ele, aprender dEle, para que Ele troque esse fardo. O fardo não vai sair, mas vai ser um fardo suportável, vai ser um fardo que nós podemos carregar, porque a mão dEle vai estar sobre nós, nos ajudando e nos dando condições de nos fortalecendo mesmo em meio às dificuldades. Aleluia! Vamos mais um pouquinho, meus amados. Mais um tema aqui. As pegadas de Jesus nos conduzem à alegria e à prosperidade. Aleluia! Tem dificuldade? Tem. Mas tem alegria e tem prosperidade também. Se nós analisarmos as pegadas de Jesus na palavra de Deus, nós não vamos achar só tribulação, só dificuldade. Nós vamos achar alegria e prosperidade. Aleluia! João 15:11, palavras do Senhor Jesus. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aleluia! Agora até me animei. Amigo, aqui tribulação, mas olha as palavras do Senhor, que palavra maravilhosa. Amados, primeiro Jesus, Ele fala, Ele deseja que nós tenhamos alegria. As suas palavras, as palavras de Jesus são como uma injeção de alegria nas nossas vidas. Veja que Ele diz que tem dito essas palavras para que a minha alegria, a alegria dele, Jesus era alegre. Olha que legal, que as minhas, ali né, para que a minha alegria, Jesus às vezes é retratado como coitadinho, sofredor, e ele em determinados momentos sofreu, coitadinho nunca foi, mas Jesus era alegre. E ele queria o quê? Que a alegria dele transbordasse de forma completa em nós. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, a alegria de Jesus, seguir as pegadas de Jesus, vai nos conduzir a uma injeção de ânimo e alegria na nossa vida. Jesus não quer que nós tenhamos cristãos sofredores, atribulados, Ele quer que nós tenhamos alegria mesmo na tribulação. Olha que interessante a gente pensar na perspectiva de uma passagem bíblica, essa alegria, mesmo em meio à dificuldade. A palavra de Deus vai dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai ser dominado pela tristeza, que a gente não vai ser dominado pelo deserto, que mesmo em meio ao deserto a alegria de Deus vai chegar em nós e vai nos consolar. Aleluia! A alegria do Senhor transborda, Ele quer que nós tenhamos a alegria completa. Aleluia! Mas Ele fala também de prosperidade, Efésios 3:20. Eu falei de alegria e de prosperidade, versículo que a pastora ama esse, ó. Esse é um versículo da pastora, eu também amo, pastor. É bênção de Deus, vou pregar ele aqui, ó. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia! Jesus, amados, Ele é poderoso para nos abençoar, para nos prosperar.
muito além do que nós pedimos ou desejamos, muito além do que nós achamos que somos dignos ou pensamos um dia inteiro. Ele é, a palavra de Deus está dizendo que Ele é poderoso, isso é prosperidade, para fazer infinitamente mais. Só que às vezes nós estamos passando por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade na família, no trabalho, enfim, e nós olhamos aquilo como o fim, e aquilo ali é um caminho, é um meio, é um momento, aquilo não é definitivo. Coisas que às vezes estão no nosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo me fala comigo agora, nem estava aqui no meu esboço. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus objetivos. Não pense que um dia você não pode alcançar aquilo que você deseja. Porque o que se você deseja for justo, for honesto, for da vontade de Deus, em algum momento da tua caminhada, aquilo que você deseja vai se conectar, vai chegar até você. Mas não vai chegar da forma que você pensa, vai chegar muito mais, vai ser muito melhor. E eu falo isso com amparo na palavra de Deus. Tenha paciência. Se você está desfrutando das bênçãos de Deus, glória a Deus e aleluia. Aproveite, porque Ele já fez muito por você. Se você acha que tem coisas que você quer e não tem ainda alcançado, não desista dos seus sonhos. Só reveja se eles são sonhos justos, honestos, dignos. E Deus pode alcançar, porque Ele é infinitamente mais poderoso do que nós podemos dimensionar e inclusive ensinar. Amém? Mais um pouquinho aqui ainda. Seguindo as pegadas de Jesus, nos tornamos seu testemunho vivo. Mateus 5:16, palavras do Senhor Jesus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amados, palavras, elas podem até impactar, mas testemunhos de vida convencem, arrastam. Nós temos a missão de pregar o Evangelho, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Todos nós, todos cristãos, não é só quem está aqui com o microfone na mão, todos. A chamada, nós costumamos dizer na teologia, é universal, para todos cristãos. Mas, do que adianta nós pegarmos a nossa palavra de Deus, nossa vida, e pregar para as pessoas, e as pessoas não veem em nós aquilo que nós pregamos? Que crédito que as pessoas vão dar se você falar de Jesus para elas e você não viver o que você prega para elas? Elas não veem em vocês aquilo que vocês pregam. Palavras até convencem, e eu não estou menosprezando a palavra de Deus, estou falando da palavra do homem, mas testemunhos arrastam. Testemunhos, muitas vezes até sem palavras, impactam as pessoas. Muitas vezes a gente nem tem a oportunidade de pregar uma palavra explicitamente para uma pessoa do nosso convívio, mas nós somos palavras vivas quando nós vivemos. Nós somos imperfeitos, erramos, pecamos, temos que pedir perdão, mas quando nós nos esforçamos a viver as pegadas de Jesus, a andar no caminho de Jesus, seguir as pegadas que Jesus deixou para nós, nós somos como palavra viva. E as pessoas observam, e muitas vezes até antes de nós falar de Jesus, elas veem algo diferente de nós, e o Evangelho já está sendo pregado ali, o Evangelho já está sendo ministrado ali. Eu vivi uma experiência esse ano, rapidamente quero dividir com vocês. Esse ano, um dos meus empregos aí que eu estou esse ano, um emprego novo, colegas novos, um ambiente novo, e o pessoal lá, em seguida ficou sabendo, quando eu cheguei, que eu era pastor na igreja. E passado alguns meses já, mais de meio ano lá, uma das minhas colegas me procurou, a gente conversando assim, brincando, e ela fez um comentário assim no grupo. E aí a gente vê Deus às vezes nos detalhes, né? Menos esperto. Ela disse: o Marco é o mais tranquilo de nós aqui, ele nunca deu sermão a ninguém, é pastor na igreja que nunca sempre querendo dizer para o outro como é que tem que ser, querendo dar lição de moral para o outro. Marco nunca deu lição de moral a ninguém, nunca deu sermão a ninguém de nós aqui. Aí ela falou para mim: Marco, é bem tranquilo, né, Marco?
Isso que tu é pastor, né? Aí eu olhei para ela e tive uma oportunidade de Deus. Ali se abriu uma porta para pregar, que eu nem imaginava. Eu disse para ela, minha colega, do que adianta eu falar uma palavra para vocês aqui que eu não puder viver? Se eu não puder viver aquilo que eu prego, do que adianta eu falar? Eu me esforço para ser uma palavra viva de Deus aqui. E que bom que tu está falando isso, tu está reconhecendo isso. Porque a palavra de Deus ela só tem poder, amados, no momento que a gente vive ela. Então naquela situação eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus com o meu testemunho. De dizer que eu sou desse jeito só porque eu me esforço para viver a palavra de Deus. Eu abriu para poder conversar um pouco com ela e falar um pouquinho disso. E para os colegas ali, eu me esforço. É por isso, do que adianta eu querer estar dando sermão neles lá? Eu tenho que me preocupar com o meu comportamento, respeitar as pessoas e viver aquilo que eu prego, porque aí as pessoas vão ficando curiosas, por que tu tem esse comportamento, por que tu tem essas coisas, e quando as portas se abrem, sutilmente a gente vai anunciando a palavra de Deus. Nós temos que ser palavra viva, nós temos que ser diferença nas nossas famílias, no nosso trabalho, nos nossos amigos. Vou falar mais uma vez para nós seguir para frente. Palavras impactam, mas testemunhos arrastam. Aleluia. Caminhando para o fim, amados. O pastor disse caminhando para o fim, mas não é hora. Não, caminhando mesmo. Até aqui eu falei sobre seguir as pegadas de Jesus. Alguns pontos, como eu disse lá no início da pregação, óbvio que eu não vou esgotar, mas alguns pontos bem importantes para nós refletir e sair daqui pensando. Mas agora eu quero encerrar antes da conclusão, falando sobre deixar de seguir as pegadas de Jesus. E eu intitulei assim aqui, deixar de seguir as pegadas de Jesus pode levar à condenação eterna. Agora, show de orelha. Até aqui, as coisas que nós temos, seguimos, buscamos, seguindo as pegadas de Jesus. Tudo bênção, até as dificuldades e provações são bênçãos, mas a prosperidade, a alegria, o amor, enfim, tudo que a gente já falou até aqui. Mas qual é o impacto de nós deixar de seguir Jesus? E eu trouxe aqui no título algo pesado, condenação eterna. E eu quero provar pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 6. Prestem bem atenção nesse texto. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram da bondade da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir. Vou fazer uma pausa aqui. 5 características que só um verdadeiro convertido pode ter. 5 características: iluminados, provado o dom celestial, tornar participante do Espírito Santo, experimentar a boa palavra de Deus e os poderes da era que há de vir a eternidade. 5 características de uma pessoa, somente um convertido pode ter acesso a essas coisas, um convertido a Jesus. Agora continua o texto. Mas caíram, em algumas traduções, mas apostataram. A King James atualizada traz apostataram. Mas, vamos lá mesmo que eu estou usando aqui. Mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. A gente está falando aqui de apostasia, algo que precisa ser mais pregado na igreja, mais ensinado. Apostasia, amados, é a perda da salvação. O caminho da apostasia é deixar de seguir as pegadas de Jesus. Apostasia na teologia é um tema bem discutido, bem complexo, tem linhas de interpretação, mas nós cremos pela Bíblia. Esse é um dos textos, tem vários textos que falam da apostasia, da realidade da apostasia. Todas as vezes que Jesus, após falar de permanecer, da importância de permanecer, de caminhar, de seguir o caminho, está falando para nós não se desviar, para não cair na apostasia. Agora eu preciso trazer algumas informações bem rápido, porque a apostasia é bem complexa, mas vou procurar ser bem didático, bem simples e objetivo, de um tema bem teológico, bem complexo. Primeiro, a apostasia é perder a salvação. A apostasia, nunca uma pessoa descrente vai apostatar da fé. Uma pessoa que nunca se converteu a Cristo, ela nunca vai apostatar da fé.
Primeira lição. Então, a apostasia é um puxão de orelha para quem já se converteu. Pessoas que não são convertidas não apostatam da fé, elas são descrentes em Cristo. Amém? Então tá, não esqueçam disso. Apostasia então é para quem se converteu. Eu trouxe aqui no texto, traz 5 características de um verdadeiro convertido. Por isso que eu fiz essa contagem aqui. Apostasia, ela é o seguinte: temos o caminho que Jesus traçou, as pegadas de Jesus. Quando nós nos convertemos, a palavra de Deus em dezenas de textos fala que a gente tem que caminhar. O caminho do céu é lá. Convertemos, vamos caminhando, seguindo as pegadas de Jesus, rumo à eternidade. Se em algum momento da nossa caminhada nós nos desviarmos de Jesus, parar de estudar nossa Bíblia, parar de vir nos cultos, muitas vezes as pessoas dizem: saiu da igreja e perdeu a salvação. Não é isso que eu estou falando, a Bíblia não ensina isso. Mas isso é uma dos passos que se dá. A pessoa deixou de ir na igreja, não participa mais dos cultos, não ora mais, começa a pecar deliberadamente. Mais na frente Hebreus vai falar disso. O que ela começa a fazer? Ela começa a retroceder. Lá é o caminho do inferno. E ela começa a caminhar de volta, retroceder. Cada passinho que ela dá, vai vivendo deliberadamente no pecado, o Espírito Santo vai se esfriando na vida dela, e a pessoa vai se afastando, já não vai mais na igreja, já não comunga mais, e começa a viver segundo o curso desse mundo, e ela está caminhando. Vamos supor que aqui, esse púlpito é a linha da apostasia. A pessoa vai caminhando, e a Bíblia não diz quanto tempo, nem aonde é a linha, mas como uma analogia, como se aqui fosse a linha. E se a pessoa passar essa linha, ela apostatou da fé, e nunca mais ela vai voltar para Jesus. A Bíblia vai dizer que a condição do apóstata é pior do que a do descrente. É forte isso. É pior que a do descrente. Porque o descrente, em algum momento, ele pode ouvir a palavra, se arrepender, se converter e ser salvo. O apóstata, o texto diz, é impossível se arrepender novamente. É uma pessoa viva no corpo, mas morta espiritualmente. Não tem mais salvação para essa pessoa. A Bíblia, amados, não diz, daqui a pouco eu termino a pregação, se eu não falar isso, alguém me chama ali na porta, professor Marco, mas me diz o que é a linha essa, o que está escrito na Bíblia sobre essa linha. A Bíblia não diz qual é o último passo. A Bíblia não diz exatamente, nós podemos, nenhum pastor pela palavra de Deus pode dizer, aquela fulana é uma apóstata, está tanto tempo fora e tal, está caminhando. A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia ensina o caminho que leva à apostasia. E aí fica a escolha para cada um de nós. Você quer caminhar no caminho da segurança que leva para a salvação? Ou você quer parar no meio da sua caminhada e começar a caminhar para a apostasia? Sabe quem é que sabe essa linha? Deus. Deus sabe. E essa linha existe porque ela está lá na Bíblia. Agora, o que faz, eu não sei. Mas se você quer andar segundo esse mundo, depois de se converter, abandonar Deus, abandonar a comunhão, abandonar uma vida de verdadeira de cristão e caminhar para a apostasia, saiba o que você está fazendo, é colocando a sua salvação em risco. E depois que perder ela, nunca mais você vai conseguir voltar para Cristo. É um morto vivo espiritualmente. Isso é deixar de seguir as pegadas de Jesus depois de começar um caminho. Isso é forte, amados. Amém? Se alguém ficar com dúvida, me pergunta, mas eu tentei ser mais específico e didático possível. Ninguém tem prazer, né, pastor, dizer, às vezes tem essa palavra, que até eu não gosto muito, desviado, né? Eu gosto mais de afastado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor. Toda pessoa que se afasta da igreja, que se afasta dos caminhos de Deus, que vai se apagando, ela está caminhando para a apostasia. Mas não esqueçam, se você esteve aqui na frente, daqui a pouco caminhou de volta em relação à apostasia, não tenha vergonha. Dê meia volta e volte para os caminhos do Senhor. Essa palavra é uma palavra de chamado de volta. Volta. Jesus está de braços abertos te esperando. Não te afastas mais do Senhor. Não caminha para o caminho da perdição. Depois de você conhecer a verdade, caminha para os braços de Jesus. Volta para Jesus. Nunca. Outra questão importante sobre a apostasia: nunca nós podemos dizer que alguém é apóstata. Sabe por quê? Porque nós não podemos desistir de ninguém. É só Deus que sabe. Então, se alguém me perguntar, professor Marco, o que eu posso? Vou chegar lá com alguém que sabe, e dizer, tu é apóstata? Não. Você pode pregar para ele o seguinte: Jesus está te chamando.
Você está caminhando no caminho errado. E esse caminho errado que tu está caminhando, tu que já conheceu Jesus, pode te levar à condenação. Mas Jesus está de braços abertos para te receber de volta. A igreja está de braços abertos para te receber de volta. Não é uma palavra de condenação, é uma palavra de salvação que a apostasia nos traz. Amém? Agora fica da consciência de cada um. Porque talvez algum irmão da igreja, quando as pessoas, se desagradou com alguma coisa que foi pregada, com alguma atitude de algum irmão, do pastor. Quanta gente sai da igreja e deixa de caminhar com Deus por bobagem. Por bobagem. Eu não quero recriminar ninguém, mas as pessoas não dimensionam que elas estão colocando em risco. Não é a igreja, não é um tempo. Isso aqui é um tempo da gente se reunir e adorar o Senhor, e graças a Deus por isso. Nós somos a igreja. Mas é muito sério se afastar de Jesus. Pode custar a nossa salvação. Amém? Amados, eu quero concluir essa mensagem. 2 pontos rapidinho. Primeiro, a melhor escolha da vida é nos convertermos a Jesus, para sermos alcançados pela sua graça, conquistada pelo seu sacrifício na cruz. Na vida, amados, eu creio, eu acredito, uma crença minha, que a gente faz boas escolhas e más escolhas na vida, todo mundo. A gente faz boas e más escolhas, algumas mais, outras menos. Mas eu creio que a melhor escolha que uma pessoa pode fazer na vida é entregar sua vida para Jesus. Eu creio que de todas as escolhas boas que eu já tomei na minha vida, e muitas ruins eu tomei também, a melhor de todas foi entregar minha vida para Jesus. Foi entregar minha vida para Jesus. A melhor escolha que nós fizemos é entender essa graça maravilhosa, entender esse Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que teve fome, que teve sede, que teve frio, que quando nós podemos orar a Ele, sabemos que Ele esteve aqui encarnado e passou por tudo isso. E para saber que o preço da minha salvação e da tua salvação custou o sacrifício do santo. Aquele sangue derramado foi por nós, aquele sangue inocente que nos cobre, que nos reveste. A salvação é de graça para nós, graça da palavra do grego charis, é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos dá. Aleluia. Se você já entregou sua vida para Jesus, hoje renova a tua aliança com o Senhor. Agradece a Ele pela salvação. Se tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, saiba que essa é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Entregar sua vida para Jesus e receber a graça de Deus, a salvação do Senhor. Aleluia. Segundo e último, seguir as pegadas de Jesus não é uma opção para os cristãos, é uma obrigação, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Engana-se quem pensa que pode se converter, vir aqui, chorar, aceitar Jesus, descer as águas do batismo e sair e continuar vivendo do mesmo jeito. Seguir as pegadas de Jesus é uma obrigação, é uma ordenança bíblica. Falei aqui da apostasia, porque se a gente vai se desviando até perder a nossa salvação, que é algo difícil, mas pode acontecer. Então caminhar nos caminhos, seguir as pegadas de Jesus é uma obrigação de todo cristão. Mas essa não é uma obrigação pesada. Eu trouxe aqui na mensagem de hoje, seguir as pegadas de Jesus nos traz amor. Seguir as pegadas de Jesus nos traz alegria. Seguir as pegadas de Jesus nos traz prosperidade, felicidade, salvação. Seguir as pegadas de Jesus nos traz essa oportunidade de estarmos reunidos com irmãos e irmãs, confraternizar, participar das coisas da igreja. Seguir as pegadas de Jesus faz que nós tenhamos nos momentos de dificuldade uma certeza, uma convicção que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar, que aquilo é temporário, que aquele deserto, que aquela situação é temporária, que nós temos um Deus todo-poderoso que ouve a nossa voz, que vale a pena seguir as pegadas do Senhor, porque não existe causa impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Que não existe causa perdida para o Senhor, porque Ele é o médico dos médicos.
Eu gosto muito de uma frase que o pastor Paulo fala e critica quem fala o contrário, eu concordo com ele. Algumas vezes alguns dizem, é muito difícil ser crente. Não é isso aí, pastor? Eu discordo que nem o senhor. É duro ser crente, a gente passa por dificuldade, passa por isso e aquilo. A melhor coisa que tem é ser crente, irmãos. A melhor coisa que tem é ser cristão. A melhor coisa que tem é ter esse amor de Deus que toca os nossos corações, que só nós sabemos quando nós cantamos aqui com o Filipe, com o grupo. Santo, Santo, Santo. Quando nós abrimos a nossa boca para orar e as lágrimas vêm, nós sentimos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! É saber lá na dificuldade que Deus está conosco. É saber reconhecer Deus nas nossas bênçãos, nas nossas conquistas. É saber que um dia, meus amados, isso tudo aqui vai passar. E Ele vai enxugar as nossas lágrimas. E nós vamos chegar lá onde não há choro, não há lágrima, aonde as ruas são de ouro e de cristal, aonde nós vamos ver a face do nosso Senhor frente a frente, aonde nós vamos comer do fruto da árvore da vida, aonde nós vamos passar a eternidade com o Senhor sem a influência de Satanás, onde nós vamos estar todos na mesma morada, sem choro, sem dor, eternamente com o Senhor. Aleluia! É muito bom ser cristão, é muito bom seguir as pegadas de Jesus. É o melhor caminho, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia.